Vamos virar a página aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. É o Bate Pronto desta sexta-feira. Agora falando do Cruzeiro, hein? Porque vazou um áudio do dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, que cobrou o técnico Fernando Seabra para utilizar os reforços que foram contratados. Utiliza os reforços ou já pode fazer as suas malas? Vamos lá, vamos acompanhar o que disse o dono da SAF do Cruzeiro, nesse áudio que foi vazado nas últimas horas. O Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho lá em Belo Horizonte, ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo não, entendeu? Falei com ele, se não precisasse desse jogador, nem ia contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí, entendeu? Aí deu uma dura minha do caramba. Aí vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Caio Jorge, entendeu? E o Matheus Henrique no meio, e vai ficar o Wallace, vai ficar no banco, porque ele não está 100% ainda não, certo? Mas vai jogar hoje 3 dos contratados, vai sair titular. Vamos ver o que vai dar. Mas tem que melhorar, os caras estão custou caro. Mas você acha que eu dou mole? Partir pra cima dele, meu filho. Segundo o GE, Pedro Lourenço, ele entrou em contato depois que o áudio foi vazado, conversou com o técnico do Cruzeiro, o Fernando Seabra, para se desculpar e esclarecer o contexto desse áudio que foi vazado. O áudio foi enviado em um momento de conversa informal do dono da SAF do Cruzeiro com um amigo. E o áudio é de antes da partida do Cruzeiro contra o Juventude na noite dessa quarta-feira no Mineirão. E o Seabra fez as mudanças na equipe e colocou 3 dos reforços contratados nesta janela. Caio Jorge, Lautaro Dias e Matheus Henrique foram titulares. O Cruzeiro que fez 7 contratações nesta janela do meio do ano. Segundo Lourenço, ele disse que essa foi uma tentativa de tumultuar o Cruzeiro. Ainda segundo o dono da SAF Celeste, o clube aumentou o salário do técnico nas últimas semanas. Então a gente tem aqui esclarecimento do Pedro Lourenço, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro. Abre aspas. Isso é conversa de quem não tem nada o que fazer. E eu estou bastante tranquilo. Não tenho muita explicação para ninguém nesse caso. Sou um cara muito tranquilo, estou com a alma lavada, limpa. Falando sobre o técnico, eu cheguei lá essa semana e dobramos o salário dele, entendeu? Eu sou cruzeirense e a gente tem a obrigação de ajudar o Cruzeiro. Fecha aspas, após o áudio ser vazado. Tá aí Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. E o amigo dele, muito amigo, como disse o Vanderlei, hein, Mauro César? O que você achou desse áudio vazado aí do dono da SAF do Cruzeiro? Até agora eles não assumiram que o áudio seria do dono do Cruzeiro. Enfim, se o áudio foi realmente, se realmente é ele, a voz dele, né? É constrangedor, né? É constrangedor, mas isso é um pouco, se for isso mesmo, um pouco do mundo maravilhoso das SAFs, né? As pessoas acreditam que virou empresa, agora é tudo muito profissional. Nem sempre, depende de quem está no comando. Depende de quem está no comando. Veja o caso da SAF do Botafogo ano passado. Foi profissional, demitiu o Bruno Lage, colocar o técnico que os jogadores queriam, que era o Lúcio Flávio. Foi ali que o Botafogo acabou de perder o campeonato. Foi exatamente ali. Aí os jogadores não gostam desse, então tá legal, vamos colocar esse aqui. Então, pode acontecer. O Bordeaux, na França, praticamente o clube foi extinto, né? Ele foi rebaixado à última divisão do futebol francês, a terceira, que é uma divisão semiprofissional, não confirmou nem a participação. Mas lá tem o fair play financeiro, sim, torna pior a situação. Mas isso pode acontecer aqui no Brasil. A má gestão leva um clube para o buraco. E o clube, quando vira SAF, gente, ele tem um CNPJ, ele é Sociedade Anônima do Futebol, é uma empresa. Ele perde os benefícios que uma associação esportiva tem. Porque clubes como o Corinthians, devendo 2 bilhões... O clube sempre tem, né, a possibilidade de... Não vai quebrar o clube, falir o clube. Ele não é uma empresa com fins lucrativos, né? Então, é uma situação que pode acontecer aqui no Brasil, né? Eu quero dizer o seguinte, ser SAF não garante nada. Segurança, futuro promissor, pode ter, pode não ter, não garante. E não garante profissionalismo, relação profissional. Se o técnico não está escalando, seja lá de quem for essa voz... É óbvio que ele não pode escalar todo mundo de cara, porque o jogador volta, uns estão em forma, outros não estão, outros estão sem ritmo de jogo, ele tem que treinar os caras, né? Não é assim tão simples. O jogador que veio da Europa, os caras estavam de férias.
Então o cara precisa entrar em ritmo de treinamento e de jogo. Alguns conseguem entrar rápido, outros não. Enfim, será que os donos de clube entendem isso? Nem sempre. Eu só queria acrescer, em cima corretamente o Mauro César falou, que se existe um presidente nesse momento, né, ele está nesse pacote, que não tem que reclamar do treinador ou do time, é o presidente do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro está em 5º lugar do campeonato, Pedro, 5º lugar do campeonato, e nos últimos 5 jogos, de 15 pontos disputados, conquistou 12. 1 ponto a menos só do líder Botafogo, e 1 ponto a menos só dos que foram conquistados pelo Fortaleza, por exemplo, que também tem um ótimo aproveitamento nesse mês, né, nos últimos 5 jogos disputados. Então, eu não tenho que reclamar muito. Eu acho que a única coisa que eu brinquei aqui com o Pedro falava é muito amigo, né? Porque foi num grupo de amigos, o cara arranjou uma confusão dentro do vestiário do Cruzeiro, né? Então, é isso. Não pode reclamar do treinador. O trabalho está sendo bom. O Cruzeiro está voltando agora, 5º lugar, está superando alguns grandões na classificação do Campeonato Brasileiro. É isso, Pedro. O que você achou, Bruno Prado, aí do áudio do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro? Ou coloca os reforços, ou já pode fazer as malas. O que você achou, Bruno Prado? Eu não sei se ele realmente falou isso com o treinador, né? O Cruzeiro vem bem, jogaram 3 contra o Juventude, mas 2 eram claros que jogariam, porque era claro que eles jogariam porque tinha um jogador suspenso, que era o Barreal, entrou o Matheus Henrique, e um machucado que era o Veron, né? Então entraria um dos atacantes contratados, acabaram entrando os 2, aí o Arthur Gomes só que foi pro banco em relação ao time que vinha jogando. Aí jogaram o Lautaro Dias e o Caio Jorge. Então, não sei se realmente é o Pedrinho que está falando aí, não sei se foi uma coisa só para falar com os amigos, aquele bate-papo com o amigo, tá vendo, eu que mando, ou se ele realmente falou isso pro técnico. Mas esse risco corre, assim, não falando especificamente do Cruzeiro, mas de um time tem dono, e ele contrata, ele investe, corre esse risco. De algum momento ele fala, tem que jogar o cara que eu trouxe aí, eu paguei, sei lá, 10 milhões de euros, 15 milhões de euros, o cara tem que jogar. Tem esse risco, isso pode acontecer em alguma SAF por aí. Mas, enfim, o Cruzeiro está bem. O Cruzeiro acabou virando SAF primeiro com o Ronaldo como dono, depois agora o Pedro Lourenço, porque o Cruzeiro estava acabando. O Cruzeiro não teve outra alternativa. O Cruzeiro não foi nem o caso de opção. O Cruzeiro estava acabando como um time relevante, como um time forte, como um time grande. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B e nos 2 primeiros nem lutou para subir. Ele ficou mais perto de lutar para não cair do que subir. Aí no 3º ano, já com a administração do Ronaldo, foi campeão e subiu. E agora está no 2º ano de Série A e fazendo uma boa campanha. E uma coisa que é justa destacar, né? Os reforços, ótimo que o Pedro Lourenço esteja investindo no Cruzeiro e que traga reforços, mas muita gente atribui, o Cruzeiro está fazendo um bom campeonato porque o novo dono está investindo. Isso não é real. Pode ser que, por causa dos investimentos do novo dono, daqui a pouco o Cruzeiro brigue por títulos. Não estou dizendo que é ruim, mas é o justo. Os novos reforços só ficaram à disposição nos últimos 3 jogos. O Cruzeiro já fazia boa campanha, mesmo com o time que foi montado na gestão anterior, na gestão do Ronaldo. Os reforços contratados pelo Pedro Lourenço jogaram bem pouco até agora, o que não quer dizer que sejam ruins, eles podem ajudar o Cruzeiro. Mas a boa campanha não é exatamente pelos investimentos do novo dono. O Cruzeiro está encerrando o primeiro turno no G6 do Campeonato Brasileiro. É um bom trabalho do professor Fernando Seabra e o Pedrinho, o Pedro Lourenço lá do Cruzeiro, até na coletiva de apresentação dele, é um cara que fala aquilo que pensa, dá para perceber, assim, muito transparente, porque o Alexandre Matos, ele chega e fala, não é porque ele tem dinheiro que eu vou ficar toda hora ligando, Pedrinho, precisamos de reforço, não sei o quê. Aí o Pedrinho fala assim, mas tá ligando, tá todo dia me pedindo para contratar. E então é um cara assim que você percebe que tem uma transparência, de repente aí numa conversa com amigos, igual o Pilhado, né, Vanderlei? Às vezes você manda um áudio para ele, fala, você não vai postar esse vídeo aí no seu canal? Sabe como é que é, irmão? Eu sou o cara, eu vou postar. E se não postar, eu vou mandar o meu editor embora. Acontece, de repente acontece. Vai dar confusão. Não, mas eu seguro. Eu seguro. E aí, bom,
não vou lhe falar. Forte abraço pro nosso pilhado que volta domingo aqui no Canelada, primeira edição. Canelada em 2 edições na TV Jovem Pan News. A primeira edição, 13h, depois às 18 horas, você vem com a gente. A gente ainda falando do Cruzeiro, quinto colocado, 32 pontos. O Cruzeiro que tem esse investimento, tem a mudança de dono, o técnico que chegou parece ser muito bom, né, Bruno Prado, que assumiu o time, parece ser muito bom, e isso reflete dentro de campo. Cruzeiro entre os 6 primeiros aí na tabela de classificação do campeonato. O Fernando Seabra, ele era técnico do Sub-20, e chegou a ser interino do profissional ano passado, foi vice-campeão da Copa São Paulo esse ano pelo Cruzeiro, perdeu a final pro Corinthians. E aí ele sai, né? O Cruzeiro até na reta final do Brasileiro do ano passado, quando o Cruzeiro se salva do rebaixamento, se salvou na penúltima rodada, era uma dupla ali interina, né? O Paulo Autuori, que era diretor, enfim, estava lá no Cruzeiro, com o Seabra ao lado dele no banco, que era técnico do Sub-20. Aí o Cruzeiro trouxe um novo treinador para 2024, que era o Larcamón, argentino, que estava lá no futebol mexicano. E o Seabra, depois da Copinha, que foi vice-campeão com o Sub-20, ele foi embora, ele foi pro Bragantino, foi dirigir um time B do Bragantino. E aí, depois do Campeonato Mineiro, o Ronaldo resolveu trocar de treinador, demitiu o Larcamón e fez um convite pro Seabra voltar ao Cruzeiro para dirigir o time profissional. E funcionou, né? O time está bem no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fazendo uma boa campanha, está ali numa briga por vaga na Libertadores. Que até foi surpreendente, que como eu falei, essa campanha não está acontecendo por causa dos novos reforços. Eles jogaram pouco, eles só estiveram presentes nos últimos 3 jogos, e contra o Bragantino e contra o Palmeiras, o único que iniciou foi o Cássio. Agora contra o Juventude, que iniciaram mais 3. Muito pelo que eu falei, um jogador suspenso, um machucado, aí abriu espaço. Mas o Cruzeiro, ele faz uma campanha muito boa, e não é um time tão diferente no papel do time que no ano passado sofreu na Série A. Mas o time se encaixou melhor. O Matheus Pereira, que é um jogador importante, ano passado chegou no meio do campeonato e teve algumas lesões. Esse ano ele está jogando com frequência. Então tem alguns pontos que foram sendo ajustados, mas é um campeonato muito bom do Cruzeiro. O time é o único que ganhou todas como mandante, que é um ponto importante no campeonato de pontos corridos. Como visitante cai bastante o desempenho. Como mandante, o Cruzeiro até agora ganhou todas em casa.